Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Advanced Wound Solution. Prazer, eu sou a professora doutora Viviane Carvalho e nesse vídeo eu vou falar um pouco da importância da pesquisa, dos métodos de pesquisa, dos desenhos de pesquisa, na fundamentação de tudo aquilo que nós temos trabalhado e que nós estamos conhecendo a respeito de prevenção, de tratamento e de reabilitação para pessoas com feridas de difícil cicatrização. Então, eu vou pedir licença para eu compartilhar a minha tela. Então, o título dessa apresentação é Pesquisa em Enfermagem voltada ao tratamento, à prevenção, à reabilitação de feridas de difícil cicatrização. Para aqueles que são novos por aqui, fica aqui um pouquinho do meu perfil, fica um pouco das minhas características e também as formas de contato para que a gente possa trocar informações, para que a gente possa se conhecer melhor e, se de alguma maneira eu puder contribuir, tirando dúvidas e deixando alguns aspectos, talvez, da pesquisa mais translúcidos para aqueles que estiverem me acompanhando aqui. Eu podia começar essa apresentação com uma série de possibilidades, né. Então eu poderia ter trazido aqui artigos, falando sobre terapia com células-tronco, a própria impressora 3D de tecidos, que já se faz presente em nosso meio aqui no Brasil, mas ainda em caráter experimental. Podia falar sobre os progressos da bioengenharia de tecidos voltados para os cuidados da pele, mas isso ficaria muito no campo das ideias. Há muitas questões envolvidas com esses tópicos, por exemplo, que não estão longe de terem aprovação das nossas autoridades sanitárias no país. Há aquelas que virão, na realidade já vieram, né, por exemplo, a impressora 3D, que vem num custo altíssimo e que, assim, por hora não tem nenhuma possibilidade de ser incluída, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, que abrange quase 80% dos nossos pacientes que apresentam, que convivem com essas feridas de difícil cicatrização. Então, eu optei por nós trabalharmos com hum, desenhos de pesquisa, mas principalmente com resultados de pesquisa que já são aplicáveis no nosso meio nesse momento. Então, qual é a origem da pesquisa científica, antes de nós entrarmos propriamente dito nela? Então, a origem da pesquisa, ela é uma origem que se dá a partir da observação de um fato em comum. Então, geralmente, o pesquisador, ele é aquela pessoa inquieta, ele é aquela pessoa bastante observadora e que, nas minúcias, nos detalhes, ele consegue enxergar uma dúvida, o dúvida essa que pode ser transformada em uma questão de pesquisa, numa pergunta de pesquisa, que é, na realidade, a inspiração para se partir para uma investigação clínica e, a partir disso, então, criarmos hipótese para testarmos essa ideia, para testarmos verdades que a gente chama de verdades temporárias, né? Quando a gente traça uma hipótese, quando a gente faz um estudo comparativo, a gente tem uma hipótese. Nós pensamos que aquilo que nós estamos ali propondo pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Quem vai nos dizer isso são os resultados a partir dos métodos que nós escolhermos para testar, para fazer a averiguação
dessa hipótese, dessa ideia inicial. Então, o conhecimento novo, ele é gerado a partir sempre de uma pergunta de pesquisa, sempre de uma questão. E essa questão, ela pode vir de várias fontes. Ela pode vir tão exclusivamente dessa cabeça, curiosa, desse olhar detalhado, mas, ela vem principalmente da nossa área de atuação, de dúvidas que surgem à beira-leito quando nós estamos executando a nossa prática clínica. É a partir da prática clínica que muitas, mas muitas perguntas de pesquisa surgem e essas perguntas, então, são transformadas numa investigação e o resultado é divulgado depois, dizendo se aquela ideia inicial era verdadeira ou ela era falsa. Então, para a gente formular uma pergunta de pesquisa, e isso vem muito de encontro também com aquilo, com as características que eu preciso encontrar em um bom pesquisador, a gente tem, inclusive, um acrônimo. Essa pergunta de pesquisa, ela precisa ser factível, ou seja, eu preciso conseguir fazê-la. Ela precisa ser interessante, eu preciso fazer com que ela responda, por exemplo, dúvidas da prática clínica que por horas me impede ou me dificulta determinadas tomadas de decisão. Precisa ser novo, precisa ser uma pergunta que vá trazer um conhecimento novo. Não necessariamente o tema ou até mesmo a pergunta de pesquisa ser nova, mas o conhecimento que será gerado a partir daquela pergunta de pesquisa precisa ser inédito. Essa seguinte característica, que é a questão da ética, ela precisa permear todo o tempo, não só a personalidade do pesquisador, mas como também todo o ambiente, o ecossistema que se forma a partir do momento que se instala uma pesquisa científica. Precisa ser relevante, ou seja, o resultado que eu vou levar precisa impactar de alguma maneira a minha comunidade, a minha sociedade, quiçá de maneira global. Administrável, se for algo que eu não consigo controlar, gerir, e essas hipóteses, essa investigação passa a fugir do meu controle, eu preciso parar com essa pesquisa. Adequada, adequada no sentido de que nós precisamos entender o momento, entender a necessidade de realizarmos aquela pesquisa, porque fazer pesquisa custa dinheiro, nós precisamos de fontes de financiamento, então não é possível nós fazermos coisas que não se adequem dentro dos recursos humanos e dos recursos financeiros que eu disponho. Ter um valor potencial, que vai muito de encontro à questão da resposta do novo conhecimento, da geração de um novo conceito. E ela precisa ser sistematizada, não só sistemática, mas sistematizada, ou seja, ela precisa ter começo, ela precisa ter meio e ela precisa ter fim. E é esse meio que é o meio que vai nos fazer chegar à resposta, que vai nos fazer responder essa pergunta de pesquisa, que nós entendemos como método, como desenho de pesquisa, é nele que deverá abrigar todos os nossos esforços. Porque o método, estando bem desenhado, o método evitando vieses de todas as naturezas, com certeza essa investigação trará um resultado que impactará, por exemplo, a nossa prática clínica. De uma maneira bem genérica, não entrando em detalhes e minúcias, eu desenhei um organograma mostrando como que o conhecimento científico pode ser aplicado à nossa prática clínica e quais são os principais desenhos de estudo que podem e o que eles podem nos trazer como resposta quando eu estou fazendo uma pergunta. Então, vamos começar pelos estudos observacionais.
O nome dele está dizendo: estudo observacional. É aquele estudo em que eu não vou fazer nenhuma interferência, eu só vou observar como os fatos acontecem, ou como eles já aconteceram, ou como eles acontecerão. Então, nesse tipo de estudo se encontram as coortes, que são aqueles estudos em que eu faço acompanhamentos múltiplos de um grupo de pessoas, de um grupo de pacientes. Esses acompanhamentos múltiplos significam várias avaliações ao longo da linha do tempo esta que pode ser vista de maneira prospectiva, olhando um desfecho do futuro, ou eu pegando um desfecho no momento presente e olhando para o passado, para as avaliações passadas, tentando identificar a causa. Então, nós teríamos as coortes retrospectivas. Os estudos transversais, que são aqueles estudos em que eu faço uma fotografia, uma única fotografia, em um único momento dessa linha do tempo, e os estudos de caso controle, em que eu tenho 2 grupos de pacientes que são acompanhados e que, a única diferença entre eles é o caso. Então, pode ser não, é principalmente a variável que eu estou tentando estudar. Então, por exemplo, o efeito do tabaco no desenvolvimento ou no peso e altura dos, recém-nascidos. Então, eu tenho grupos de gestantes que a única diferença entre esses grupos de gestante vai ser que um grupo é tabagista e o outro não. Quando eu desenho esses estudos, quando eu faço com que o meu método seja um desses estudos observacionais, eu tenho como obrigação identificar fatores de risco e também eu tenho como obrigação, para estudos de coorte, identificar a incidência, ou seja, o número de novos casos daquele fator, daquele fenômeno que eu estou observando, e para os estudos transversais, eu tenho que identificar a prevalência, ou seja, o quanto daquele fenômeno já está acontecendo. E com isso eu consigo trazer uma melhor qualidade no cuidado dessas feridas de difícil cicatrização. Depois nós vamos falando dos outros desenhos de estudo. Então, eu acabei me adiantando, falando um pouco aqui dos estudos observacionais, então os estudos de coorte, que são aqueles com múltiplas avaliações, tanto as avaliações para o futuro, né, desenhando a partir de agora múltiplas avaliações do mesmo grupo, sendo acompanhado a linha do tempo para o futuro, quanto parando a linha do tempo no presente e revendo os dados desses pacientes avaliados no passado múltiplas vezes. Os estudos de caso controle, esse exemplo que eu acabei de falar das gestantes, né, por exemplo, um grupo, vamos colocar aqui que o grupo de gestantes laranja está aqui representado por aquelas que fumam, e o outro grupo, sendo representado pelas gestantes que não fumam. Então, a única diferença entre esses grupos é o tabagismo, e com isso eu diminuo o número de vieses possíveis, ou seja, o número de variáveis, o número de fenômenos confundidores, e eu tenho um resultado mais fidedigno. Os estudos transversais é exatamente esse, que é essa foto do momento que a gente faz, em que eu consigo fazer a inferência da prevalência do fenômeno ou da variável que nós estamos estudando. Então, para a gente falar um pouquinho, trazer isso, né, à luz da nossa prática clínica, eu, como sempre, vou sempre privilegiar os autores nacionais e eu trago com muito gosto, né, com muita felicidade, um trabalho publicado na Revista da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, um artigo original de 2018, que fala sobre prevalência e fatores associados de feridas crônicas em idosos na atenção básica. Então, o que eles trazem como contexto geral e como problema, né, como uma justificativa de fazer esse trabalho, é que as feridas de difícil cicatrização, elas acontecem por conta do envelhecimento populacional, do comprometimento cognitivo das pessoas ao envelhecer, com a redução também da mobilidade,
o aumento da dependência, principalmente para as atividades da vida diária, e muitas vezes com a associação às comorbidades crônicas, né, com as condições crônicas de saúde. Então, a partir, né, desse cenário, eles desenharam a seguinte pergunta de pesquisa: qual a prevalência da lesão por pressão, feridas nos membros inferiores relacionadas ao diabetes mellitus e ferida vasculogênica em idosos na atenção básica desta amostra que eles escolheram? Então, eu desenhei aqui um resumo metodológico desse estudo. Então, ele foi um estudo transversal, ou seja, aquele estudo em que elas fizeram uma única avaliação dessa população, em um único momento da linha do tempo. Ele foi realizado na região urbana de Teresina, Piauí, Brasil. A coleta de dados, ela foi tanto em domicílio quanto também nas unidades básicas de saúde, a depender da possibilidade de locomoção das pessoas, da amostra que elas inferiram para esse estudo. As variáveis que foram investigadas: idade, sexo, escolaridade, renda, se eram pessoas aposentadas, se ainda exerciam alguma atividade laboral, as clínicas, doenças, medicamentos, mobilidade, alimentação, peso, e eles se valeram de instrumentos que a gente chama de instrumentos de medida, principalmente de instrumentos de medida validados, para a investigação de determinados desfechos. Então, por exemplo, eles usaram este instrumento, o MEM, que ele nos fornece a condição cognitiva, nos traz um retrato da condição cognitiva das pessoas. O CATES, que ele fala sobre a avaliação da independência para a realização das atividades da vida diária. Se os pacientes fumavam, bebiam, se exerciam atividade física. Em relação às feridas, o número de feridas, a localização delas, a sua área, presença ou não, quantidade de exudato, qual tipo de tecido no leito, o tempo que essa ferida já existia, o estágio em que ela estava, que ela se encontrava, né, de avaliação clínica específica de ferida, e o score PUSH, que é o score de gravidade da lesão. É o quanto o score PUSH ele traz para nós o quanto de tecido foi consumido, o quão grave está essa lesão, né? O grau de severidade da ferida. Então, como amostra, 339 idosos foram incluídos, vindos de diretorias regionais, vindos das unidades básicas de saúde e também por sorteio dos idosos nas próprias unidades. A coleta de dados, então, ela se valeu de conceitos e instrumentos, né, utilizados internacionalmente. Então, quando elas foram fazer a classificação das feridas, por exemplo, pela lesão por pressão, elas usaram as recomendações da NPAP, da EPAP, da Pan Pacific, também, né, da Associação Pan Pacific de Lesões por Pressão. A ferida diabética foi avaliada a partir da classificação de Wagner e as outras feridas crônicas foram categorizadas a partir da sua perda, do seu comprometimento tissular. Então, aqui eu já expliquei quais são os instrumentos, né, principalmente essas ferramentas validadas para fazer essa avaliação e os softwares que eles usaram e os tipos de teste que elas se valeram de análise estatística para nos trazer os resultados. Então, como a prevalência dessas feridas crônicas, a lesão por pressão se deu em 5% dessa amostra, as úlceras a partir do diabetes mellitus 3,2%, as úlceras por insuficiência venosa ou também por comprometimento arterial, não houve uma diferença entre essas duas classificações, entre essas duas etiologias, perdão, 2,9%. Os fatores associados aos resultados da prevalência encontrados nessa amostra. Pacientes que não trabalham, que não exerciam nenhuma atividade, foram 1,5 vezes, né? Ou seja, foram 50% mais acometidos por essas feridas do que aqueles que ainda realizam alguma atividade laboral, que não praticam atividade física regularmente, 2,3 vezes mais chance de desenvolver, né, aqui já desenvolvida, as lesões
por essa classificação: lesão por pressão, feridas pelo diabetes e por comprometimento vascular. A mobilidade ativa e sem restrição alimentar foram encontrados como os, variáveis que foram protetivas para essa, população. Outra coisa muito, mas muito relevante na nossa vida cotidiana de quem trabalha com essas feridas, é a questão dos custos. E a gente só sabe quanto custa porque a gente faz uma pesquisa. Isso a gente faz na nossa vida todos os dias. Quando nós vamos ao supermercado, quando nós vamos ao açougue, ao hortifruti, nós fazemos uma pesquisa e nós vamos entender onde nós podemos gastar mais, ou onde podemos gastar menos, ou onde devemos gastar mais, ou onde devemos gastar menos. Não seria diferente com a situação aqui das lesões. Aliás, não é diferente com nenhuma situação, com nenhum cenário em saúde. Esse é um artigo que foi publicado em janeiro de 2024 na International Wound Journal e os autores trouxeram para nós um escalonamento dos 10 países ou das 10 nações que mais despendem dinheiro com o assunto feridas. Este despendimento de recursos monetários, ele se refere tanto a tratamento, quanto prevenção, quanto reabilitação. E vejam que resultados interessantes. Esse estudo ele começou em 2019. Vejam, olha quanto tempo, né? Eles foram pegando dados para fazer essa análise econômica. Esses dados eles foram tirados a partir dos dados que nós apresentamos publicamente. Por exemplo, aqui no Brasil, foram obtidos pelo DataSUS. Então, tudo aquilo que está lá no DataSUS foram os dados que os autores utilizaram para a construção desse cálculo, né, dessa análise econômica. Os valores se aproximam da realidade, né? Eles não são valores exatos, mas eles se aproximam muito da realidade, e eles também levaram em consideração a estatística populacional de cada um desses países quando eles fizeram o estudo, né, a investigação econômica. Vamos lá. Primeiro país que mais gasta no mundo com o tratamento, prevenção e o cuidado das feridas. Estados Unidos da América. Não era por dizer, não é nenhum espanto, não por questões históricas, nada disso, mas sim pelo número de pessoas que esse país abriga. São 335 milhões de americanos com um histórico, e aí sim nós vamos falar um pouco do histórico de saúde, de altos índices de prevalência de condições crônicas de saúde, como diabetes mellitus, como obesidade, como a hipertensão arterial sistêmica. Então, acabou sendo proporcional esse valor grandioso, né? Nós estamos falando de 145 bilhões de dólares envolvidos nesse conglomerado de situações, então, prevenção, tratamento e reabilitação, para um país igualmente grande em número populacional. A gente percebe, inclusive, que alguns estados gastam mais, outros gastam menos, e, obviamente, os que gastam mais, por exemplo, a Flórida, a região aqui de Nova York, a região do Texas, por conta do volume populacional que esses locais apresentam. É bastante interessante essa análise. Em segundo lugar, nós temos a China. E aí eles publicaram o resultado final, eles colocaram com o valor da moeda local. Então, o valor da moeda na moeda chinesa de 301 bilhões de yuans para os chineses, em um país que tem 2 bilhões de pessoas. Então, nós estamos falando de um país muito, mas muito populoso, e que, convertendo em dólar, nós temos aproximadamente 45 bilhões de dólares investidos. Então,
Lembra que eu falei? No supermercado, onde eu devo gastar mais, onde eu devo gastar menos, talvez aí a China precise rever os seus dados, porque está um pouco discrepante, por exemplo, quando comparado número populacional e o volume de dinheiro gasto pelos Estados Unidos. Em terceiro lugar, nós temos o Japão. Surpreendentemente, e aí eu confesso que eu fiquei surpresa com esse resultado, porque o Japão, ele é um país bastante populoso, mas ele é até populoso por conta da sua pequena extensão territorial. Ele gasta também um volume bastante considerável em ienes, né? Eles colocam aqui em ien, que dá aproximadamente também 30 bilhões de dólares. E só que aqui no Japão existe uma particularidade que os autores conseguiram entender. O Japão tem uma população, principalmente aqui na região de Okinawa, de superidosos. E quando eu digo de superidosos, nós estamos falando de pessoas centenárias. E os centenários, eles acabam apresentando um número bastante elevado de lesões por pressão. Então, há um gasto considerável com esta faixa etária, em especial com esta etiologia de feridas. Em quarto lugar, a gente tem um conjunto aqui de países, né? Vamos colocar aqui todos eles, bom, agora com exceção do Reino Unido, que não mais faz parte da União Europeia, mas vamos entender aqui como um bloco europeu: Alemanha, França, Reino Unido e Itália, exatamente nesta ordem, e principalmente por conta das complicações a partir do diabetes. A Itália também tem um quê especial em relação à população mais idosa, não de centenários como o Japão, mas de octogenários e nonagenários, que pertencem à sua estatística populacional nesse momento. E aí, nós estamos lá. Nós estamos entre os países que mais despendem dinheiro com o tema feridas. O Brasil está lá, tanto no Sistema Único de Saúde quanto no sistema privado, há um grande dispêndio de dinheiro. Nós temos 230 milhões aproximadamente, talvez um pouco mais, de brasileiros atualmente, mas nós temos um consumo bastante alto dessas tecnologias para prevenção, tratamento e reabilitação. Estou somando, totalizando praticamente 29 bilhões de reais. Mas veja que pontos interessantes nós temos. Lá nos Estados Unidos, nós tínhamos diferenças entre estados. Fato, eu chamei a atenção para a Flórida, para o Texas, que são regiões mais populosas. Aqui nós também temos, mas é inegável nós tomarmos atenção para a região Sudeste. Dos 29 bilhões de reais, 12 estão concentrados aqui. Um pouquinho menos que a metade, 40, 45% do valor fica centrado aqui na região Sudeste. E vejam, região central, né, do Brasil, aqui, Planalto Central, a região do Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiânia, a própria Distrito Federal e a região Norte, que são regiões em extensão muito grandes, porém não tão populosas quanto a região Sudeste e a região Sul, por exemplo, com uma fatia muito, mas muito discrepante de todas as outras regiões, né? Se a gente olhar a região sul aqui do Brasil, com 3 estados, embora, claro, haja uma concentração populacional importante nessa região, mas o centro-oeste, por exemplo, é praticamente a metade da região sudeste inteira, da região sul, perdão, inteira. Então, talvez nós tenhamos aí uma concentração de dinheiro uh, um, um pouco distoante, um pouco não, é bastante distoante entre as 5 regiões brasileiras.
Vamos trocar então um pouquinho agora de desenho de pesquisa. Vamos passar para os estudos experimentais, aqueles em que eu faço alguma intervenção. Eu deixei de observar o que estava acontecendo e agora eu vou passar a intervir nesse meio. Então, os ensaios clínicos randomizados, eles são o desenho de pesquisa ideal para que eu faça a avaliação de novas terapias, novas intervenções, novos procedimentos, diferentes técnicas para de novo, para a prevenção, para o tratamento e para a reabilitação de feridas, sempre com o ideal de melhorar a qualidade assistencial. Então, eu trago um ensaio clínico randomizado e controlado, mostrando que esse é o padrão ouro. Ele é o padrão ouro para que a gente faça esse tipo de comparação. Técnica A com a técnica B, procedimento C com procedimento D, vamos trazer para o nosso mundo a cobertura XW com a cobertura TM. A gente pode fazer várias, mas a gente, assim, é um mundo praticamente sem limites aqui, quando a gente pensa em possibilidades de comparações entre as diferentes técnicas, procedimentos, produtos, tecnologias, e aliás, seja a tecnologia leve, tecnologia pesada ou a tecnologia leve e pesada, é possível nós testarmos a partir dos ensaios clínicos. Então, ele é um estudo prospectivo que vai estudar a eficácia de uma intervenção, de um tratamento, de uma técnica, de um procedimento. Então, os participantes eles serão alocados de maneira aleatória, ou seja, ao acaso, em 2 ou mais grupos, que nós geralmente costumamos chamar de intervenção e controle. A randomização, ou seja, o sorteio, vai distribuir características que são conhecidas dessas pessoas, como as características que são desconhecidas dessas pessoas, de maneira a equilibrar esses 2 grupos. Por que ele é um padrão ouro? Porque a gente consegue minimizar vieses importantes, vieses de alocação, vieses de sorteios, em que o pesquisador, né, o pesquisador executor, vai ter praticamente zero interferência em relação à escolha de onde essas pessoas, de onde essa população vai ser alocada, se no grupo intervenção ou se no grupo controle. Limitações. É um desenho de pesquisa que tem um custo elevado e uma duração prolongada. E nem sempre os participantes têm todas as representações possíveis, né? A gente, obviamente, tenta abarcar tudo, mas nem sempre é possível fazer isso. Mas ainda assim, é o padrão ouro para fazer o teste de eficácia. Então, por eu não ter nenhum conflito de interesse, eu escolhi um assunto bem longe de ser em relação a produtos e tecnologias, e coloquei aqui uma técnica de fechamento para as feridas operatórias. Então, a partir de grampos ou a partir da sutura com fio cirúrgico clássico. Em pacientes diabéticos, então é uma amostra de pessoas que têm um contexto de clínica complicado ou que tende a complicar, em uma cirurgia que também não é a cirurgia que menos vai me trazer complicação, que é a artroplastia total de joelho. Então, a gente tem como background, a gente tem como antecedente que as infecções e as deiscências da ferida operatória, elas acontecem, e esse acontecimento não é um acontecimento bacana, e elas geralmente trazem muitas, mas muitos problemas, como complicações de pós-operatório aos pacientes, e essas complicações, por sua vez, trazem, então, custos elevados para um procedimento, que teria um X gasto, agora eu passo a ter um X ao quadrado, por exemplo. Então, a comparação de eficácia foi a técnica de sutura, se por sutura clássica ou por meio do grampeamento dessa ferida operatória.
Então, eles fizeram, né, os autores, eles fizeram um grande, eu fiz também aqui um organograma, mostrando como é que foi feito todo o desenho de pesquisa. Então, o procedimento cirúrgico, então nós temos aqui, um procedimento cirúrgico padronizado, com cuidados pós-operatórios, iguais para todo mundo, antibiótico, curativo, anticoagulante, acompanhamento, né, retirada de grampos ou de suturas no 21º dia. Para que esses pacientes pudessem ser inclusos nesse fluxograma, houve a verificação dos critérios de inclusão. A idade do paciente, se era portador ou não de diabetes, técnica cirúrgica. Os critérios de inclusão, se havia um trauma no joelho prévio, outras comorbidades graves que pudessem gerar algum viés de confusão, uso de corticoide ou com outras complicações a partir de outras cirurgias, ou se no momento eles estavam com infecção. Se os critérios de exclusão, perdão, respondessem não, os pacientes estavam então elegíveis e eles passariam então para a fase de aleatorização, ou seja, a técnica, né, que vai fazer com que eles sejam separados em grupos. Se sim, eles eram excluídos do estudo. A avaliação final se deu entre 2 e 8 semanas, de infecção, se acontecesse a infecção e a deiscência da ferida cirúrgica, tudo foi registrado e analisado, cada um dos desfechos. Então, aqui eu fiz um mapa mental para que a gente pudesse entender, com mais transparência os resultados. Então, 70 pacientes foram incluídos com diabetes tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, foram randomizados em 35 no grupo para serem suturados e 35 para o grupo que usariam grampos, segmento ou follow-up de 2 até 8 semanas. Presença de infecção. Não houve diferença estatística entre os grupos, né, com esse valor de P. Houve uma tendência de menor risco com a sutura, mas não significativa. A presença ou não de deiscência. Sem diferença estatística também, maior tendência clínica com sutura para deiscência. Fatores associados à deiscência. A hemoglobina glicada alta, e essa sim, estatisticamente significante. Também os valores da linhagem branca do sangue, então leucócitos presentes, e o índice de massa corporal alto também apareceu aqui como um fator complicador para o favorecimento da deiscência da ferida operatória. Conclusão: nenhuma técnica foi superior de forma significativa. Lembra que eu falei que quando a gente faz um estudo, a gente traça hipóteses na nossa cabeça. A gente tem uma ideia daquilo que vai acontecer. Só que essa hipótese, que é uma verdade temporária, ela pode ser confirmada ou ela pode ser refutada. Nesse caso aqui, foi refutada. Nenhuma técnica foi superior. E a gente entende isso, entre aspas, como um não resultado. E, de maneira muito ética, muito profissional, os autores estão aqui declarando: não houve diferença estatística para a amostra que nós estudamos, para os 70 pacientes que nós estudamos, para 70 pessoas com diabetes que foram submetidos à cirurgia de artroscopia total. E a sutura mostrou uma maior taxa de deiscência, ou seja, de abertura da ferida, sem significância estatística, e os grampos podem ser preferíveis pelo tempo mais rápido, né, pelo tempo cirúrgico ser reduzido, o que é uma vantagem, e pela simplicidade da sua aplicação. Então, a recomendação dos próprios autores, novos estudos com amostras maiores, ou seja, com maior número de pessoas sendo avaliados, e considerar o perfil clínico dessas pessoas no momento em que o cirurgião for fazer a escolha da técnica para o fechamento dessas feridas. E eu não poderia, né, deixar de trazer nessa apresentação a questão da revisão sistemática e da meta-análise, né? A revisão sistemática e a meta-análise, elas são consideradas estudos secundários,
que são estudos secundários. São estudos que se formam a partir dos estudos primários. E os estudos primários são esses estudos que nós vimos anteriormente, estudos observacionais e estudos de intervenção, em que você, por meio de uma técnica estatística, por meio de um método estatístico que se chama meta-análise, nós conseguimos avaliar se há vantagem ou desvantagem em se usar a técnica, o procedimento, a cobertura, o produto, a tecnologia, enfim, A ou B. E aqui eu trouxe um assunto que muito tem me chamado a atenção, e que eu venho estudando há uns 3 anos, mais ou menos, que é a questão do exercício físico, hã, para pessoas com e sem, feridas, mas eu não podia deixar de trazer essa revisão sistemática interessantíssima sobre os exercícios físicos em pessoas com úlceras venosas nos membros inferiores. Então, há um contexto, um problema de pesquisa em que as úlceras venosas são feridas crônicas nas pernas que ocupam, sem sombra de dúvida, 80, 70, 80% dos nossos ambulatórios, dos nossos consultórios. Elas estão relacionadas à disfunção do sistema venoso e essas úlceras são extremamente dolorosas, com um impacto bastante negativo na qualidade de vida, no bem-estar, na interação social, enfim, na vida cotidiana dessas pessoas. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção aqui para os desenhos de pesquisa, em que as revisões sistemáticas, elas definem protocolos, elas acabam colaborando para a elaboração das diretrizes clínicas, dos guidelines, dos consensos, que sempre se dão a partir de uma revisão sistemática, que pode estar ou não associada a uma meta-análise, a depender da pergunta de pesquisa, da quantidade de estudos que as pessoas encontram disponível. De novo, mais uma vez, para melhor qualidade assistencial. Então, vamos para a nossa revisão sistemática do dia. Os efeitos dos exercícios nos pacientes que estão em tratamento, né, com úlceras venosas, uma revisão sistemática, e aqui, com muita felicidade, os autores chegaram à meta-análise. Então, qual a pergunta de pesquisa? O exercício físico, ele tem efeito sobre a cicatrização de úlceras venosas? O objetivo foi avaliar, por meio de uma revisão sistemática com meta-análise, o efeito do exercício físico sobre a cicatrização dessas úlceras por hipertensão venosa. Então, foi feito primeiro uma pergunta de pesquisa, tudo começa por uma pergunta de pesquisa, realizada uma busca dos estudos em bases de dados científicas, um pouquinho mais para frente eu vou brevemente falar sobre isso. Fez-se, então, a análise desses resultados e se extraiu os dados para a meta-análise a partir disto. Identificou-se, então, 523 artigos, perdão, nessas bases de dados, PubMed, Embase e Scopus, e os autores ficaram com 8 desses estudos para fazer a meta-análise. Aqui na figura do lado direito da tela, onde eu estou passando o laser point, nós temos uma análise qualitativa desses estudos, em que, quando eu encontro o sinal positivo, significa que o risco de viés foi baixo para aquilo que o autor aqui está avaliando. Então, por exemplo, a sequência da geração de randomização. Quando eu encontro o sinal de interrogação, significa que aquele viés não foi não está muito claro no texto, o autor não conseguiu deixar de maneira translúcida qual foi a sua conduta. Então, por exemplo, aqui dados incompletos dos resultados, então ficou uma interrogação para esses autores quando eles avaliaram esse estudo aqui de 2010. E quando a gente tem o sinal negativo, significa um alto risco de viés para aquela avaliação. Aqui, por exemplo, nesse conjunto de artigos científicos, foi o cegamento, foi a avaliação cega dos resultados.
Aqui, então, nós temos os resultados da meta-análise. No primeiro gráfico, na parte superior da tela, nós podemos observar um favorecimento do exercício físico na cicatrização de feridas. Aqui, ó, era o desfecho cicatrização. Então, o prisma, o diamante, localizado aqui, né, do lado em que nós estamos avaliando a realização desses exercícios físicos, para um conjunto acho que são 7 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artigos. Então, sim, de acordo com a meta-análise, para esse número de pessoas, teve um efeito significativo, né? A gente teve um valor significativo, com uma heterogeneidade de 0%, ou seja, muito interessante, muito relevante, e como o diamante não tocou aqui o eixo central, nós temos um valor que foi estatisticamente significante. E também é possível olhar, né, se for estatisticamente significante por meio do intervalo de confiança. Quando o intervalo de confiança não engloba o valor 1, significa que ele tem uma diferença estatística. Aqui nós temos em relação à melhora da mobilidade da articulação do pé com o tornozelo, e que nós que lidamos com esses pacientes diariamente sabemos o quanto é difícil, o quanto eles perdem de mobilidade, e isso compromete bastante as suas atividades e mesmo a cicatrização. Então, também nós temos um resultado que ficou aqui, ó, positivo, né? O exercício físico melhora a anquilose da articulação do tornozelo com o pé. E aqui embaixo, aí sem diferença estatística, nós encontramos o quê? Nós encontramos uma não, era a taxa de aderência, que é o exercício físico. Por quê? Isso é uma coisa que os autores inferem, que existe um contexto em relação à questão da ferida ainda, né? Nós temos alguns mitos em relação à ferida. Há aqueles que julgam que a ferida precisa tomar sol, que ela precisa respirar, que não pode ficar fechada, que não pode, a depender né, a gente fala do meio úmido, lógico que é do meio úmido gerenciado, mas ainda há pessoas que acham que a ferida tem que formar uma casca e tem que secar, e o exercício físico está junto aí, né? Então, essa questão de você ter uma maior ou menor aderência do paciente a esse tipo de treinamento foi altamente impactado aqui nessa amostra de pessoas. Então, a taxa de cicatrização, ela foi, o exercício aumentou essa taxa de cicatrização, melhorou as chances dessas feridas fecharem, com o risco relativo de 1,38, que também a gente pôde observar lá no gráfico da meta-análise, com esse intervalo de confiança de 1,14 até 1,66. Mas o que significa esse RR? O que significa esse risco relativo, né? Então, o risco relativo, ele nos dá, né, uma ideia do quanto esse evento, ele é mais ou menos provável de acontecer em determinados grupos. É uma medida, né, um recurso estatístico que vai nos fornecer essa ideia. Então, quando o risco relativo é 1, não há diferença entre os grupos. Quando o risco relativo é maior que 1, o evento, nesse caso nosso foi a cicatrização, ela foi mais provável de acontecer no grupo com os exercícios, no nosso grupo intervenção, do que no grupo que não recebeu os exercícios. E quando o risco relativo é menor que 1, o evento é menos provável no grupo que recebe a intervenção. Isso vale para todos os outros estudos que vocês lerem e que os autores se valerem desse cálculo matemático que é o risco relativo. Então, o que significa, né? Ter o risco relativo de 1,38? Significa que 38% dessas pessoas, das pessoas, né, que foram submetidas, tiveram maior chance de cicatrizar essas feridas quando comparadas com aquelas que não faziam exercício, né?
o intervalo de confiança de 1,14 até 1,16 nos diz em que faixa de valores, né, esse efeito verdadeiro provavelmente vai acontecer ou já aconteceu com 95% de certeza. Então, o nosso intervalo de confiança, que vai aqui de 1,14 até 1,66, significa que os atores estão 95% confiantes de que o verdadeiro aumento da chance de cicatrização está entre 14 até 66%. Como o intervalo não inclui o número 1, o resultado é considerado estatisticamente significante. Então, veja quantas coisas, quantas informações nós precisamos saber extrair de uma revisão sistemática, de uma meta-análise. Para quê? Para que nós melhoremos a nossa prática clínica. Lembra lá do organograma? Eu sempre coloquei, seja um estudo observacional, seja um ensaio clínico, ou seja uma revisão sistemática, todos eles têm como finalidade maior uma melhor assistência para os nossos pacientes. Então, a interpretação final. Fazer o exercício aumenta, em média, 38% a chance de cicatrizar feridas venosas. Mesmo no cenário mais conservador, ainda há um aumento de pelo menos 14%. Lembra? O intervalo de confiança nos dá o range, né, nos dá a faixa em que essa chance em que esse evento tem maior chance de acontecer. Ele ficava entre 14% e 66%. Isso fornece uma evidência sólida de que o exercício pode sim ser uma intervenção terapêutica, eficaz e segura para aquelas pessoas que estão em tratamento para feridas por insuficiência venosa, por prejuízo do retorno venoso para dos pacientes. E eu não poderia deixar de discutir vamos colocar assim, um ponto nevrálgico aqui, tá? Então vamos lá. Uma dor, né? As pessoas gostam agora de falar essa palavra. Uma dor. Os desenhos de pesquisa, eles são hierarquizados em uma pirâmide. Então, a pirâmide de evidências, de qualidade de evidência. Quanto mais no topo, mais luz, ou seja, mais robusta é aquela pesquisa e maior é a chance daquele resultado ser factível, ser verdadeiro. Então, vamos olhar lá embaixo, na base da pirâmide. Quem é que está na base da pirâmide? A opinião dos especialistas. É inegável que nós estejamos desenvolvendo um hábito de fazer consultas, por exemplo, e quando eu digo consulta, não é consulta oficial, tá? De fazer uma pergunta para o colega, de indagar um ex-professor por meio de recursos no telefone, SMS, WhatsApp, Telegram, enfim, com casos dos nossos pacientes. Ah, o que você faria, o que você deixaria de fazer? Isso é opinião de especialistas. Isso está na base da pirâmide. É praticamente sem valor. É um valor muito, muito baixo. Frente à robustez, à possibilidade de resultados que sejam de fato mais eficazes e, principalmente, que sejam de fato mais confiáveis para que nós apliquemos na nossa prática clínica. Então, os case reports, as séries de caso, também estão muito aqui embaixo, ainda na pirâmide. A gente começa a melhorar com os estudos observacionais do tipo transversal, subindo para os estudos de caso-controle, evoluindo para os estudos de coorte, chegando nos ensaios clínicos randomizados e, por fim, os estudos secundários, que são o quê? Que são as revisões sistemáticas e as meta-análises, mostrando, então, um aumento gradual da qualidade da evidência gerada do assunto A ou do assunto B. E por que eu disse? Isso é posto, isso é clássico, essa pirâmide, essa hierarquia de evidência dos estudos. E por que eu disse que
esse slide em especial, ele tinha um ponto nevrálgico. E não é à toa que eu coloquei as bombas ali embaixo, né? Porque nós vamos observar agora o que está abaixo da base da pirâmide hierárquica, que aqui o autor desse infográfico chamou de anedota. Nós já vamos ver o que significa anedota, né? Então, vejam só, o que ele dá como exemplo? Experiências individuais compartilhadas por meio de artigos ou nas mídias sociais. Para as pessoas que lidam com as feridas todos os dias, e que também fazem parte das redes sociais, porque elas acabam fazendo parte do nosso dia a dia, nós encontramos muitos canais com opiniões diversas, sem nenhuma fundamentação. Uma possibilidade de daquilo ser uma verdade. E, e isso é bastante difícil. Perdão, escapou aqui a minha câmera. Então, nós precisamos tomar muito, mas muito, muito cuidado com aquilo que nós escutamos e com aquilo que lemos. Por quê? Porque as fontes podem não ser confiáveis. Veja o que o dicionário Oxford diz sobre o que é uma anedota. É uma particularidade curiosa ou jocosa, que acontece à margem dos eventos, ou seja, à margem, está jogado de lado, está à margem dos eventos mais importantes. E por isso por isso é pouco divulgado, de uma determinada personagem, de uma determinada passagem histórica. Ou ainda uma narrativa breve de um fato engraçado ou picante. Que aqui no Brasil, a anedota a gente entende como piada. Então, eu tenho como obrigação, por esses anos todos, dedicados à pesquisa, dedicados à academia, dedicados ao ensino, desde que eu terminei o doutorado em 2008 até o dia de hoje, eu sempre estive na educação. Sempre. Eu nunca me afastei, eu sempre estive ligada à universidade. Primeiramente a uma universidade pública e depois a uma universidade privada. Mas sempre, em todos os momentos, fazendo pesquisa clínica. Em todos os momentos, fazendo pesquisa clínica. Então, chega a me doer, de verdade, chega a me partir o coração, muitas vezes, alguns, como que eu vou colocar? O que algumas pessoas têm divulgado pelas redes sociais. Então, eu só peço uma coisa: cuidado, cuidado e filtro para aquilo que nós estamos ouvindo e lendo. Então, já que nós estamos na frente dos nossos computadores, dos nossos celulares, dos nossos tablets, que a gente dê menos atenção. Não estou dizendo que é para a gente colocar fogo aqui nas redes sociais. Eles são, sim, uma forma de divulgação dos trabalhos. Eu mesma tenho rede social. Nós estamos aqui interagindo por meio de uma rede social, que é o YouTube. Mas, do mesmo jeito que eu peço para mim que vocês tenham atenção naquilo que eu falo, naquilo que eu trago, eu peço que essa atenção também seja compartilhada com tudo, principalmente para aquilo que vocês vão entregar para os pacientes de vocês que tanto precisam, que tanto clamam pela sua atenção. Então, vamos aproveitar esse tempo, né? Ou vamos dividir esse tempo, se assim for possível, para que a gente vá para as bases de dados de fato, para o PubMed, para o Embase, para o Sinal, para a BVS, que tem literatura em português, que é o Lilacs e o Scielo, para a Biblioteca Cochrane. Nós temos recursos interessantíssimos para aqueles que não dominam a língua inglesa, por meio das inteligências artificiais, para fazer uma tradução.
O ideal, obviamente, é que você domine a língua, mas se isso não for possível, que você se valha, então, de algum recurso, mas que use a informação vinda da fonte e não já manipulada, manufaturada, fabricada por terceiros. Acho que isso é o mais importante, né? Que a partir dessa breve apresentação, que eu possa ter gerado em vocês essa curiosidade de conhecer mais desenho de pesquisa e o quanto a pesquisa está aplicada diretamente no nosso dia a dia, que não são coisas díspares, que, pelo contrário, são pares, que caminham lado a lado e mãos dadas de fato. Então, meu grande objetivo com essa apresentação foi isso, despertá-los para esta busca, para a busca das fontes primárias. E ficou também aqui à disposição, caso sintam-se desconfortáveis, por exemplo, para a interpretação, mas a gente, né, é nossa obrigação como professor fazer essa introdução à pesquisa, mas mais ainda fazer com que todos se sintam confortáveis quando deparados com ela. Eu agradeço. Fica aqui um QR Code para que possam, além do canal aqui do YouTube, também possam me encontrar em outras redes sociais, inclusive com o número do meu WhatsApp. Muitíssimo obrigada pela atenção.